Amém, meus irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. O livro de Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler dois versículos, o 4 e o 6. Isaías, capítulo 9, o versículo 4 e o versículo 6. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os lombos e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. O título do nosso sermão é: O zelo do Senhor dos Exércitos guerreia por você. Se você quiser medir o quanto você confia no Senhor, o quanto a sua fé está fortificada em Deus, existe um método. É você ver o quanto você se angustia nas horas difíceis. É você ver o quanto você fica deprimido nas horas de tribulação. É você observar o quanto você se estressa quando as coisas dão errado na sua vida. Aí você vai medir o tamanho da sua confiança em Deus. É justamente na confiança que está a firmeza da sua fé. E é isso que Deus está dizendo ao rei Acais em todo momento que o profeta Isaías está denunciando o pecado de Judá. O profeta está dizendo que Deus pelejaria por eles, que Deus quebraria o jugo deles, o jugo que pesava sobre eles, que Deus faria com que o jugo e a vara que feria a eles por causa dos seus opressores seria despedaçado. Deus está dizendo isso para o rei Acais. Mas o rei Acais não quer acordo de forma alguma. E por que não? Porque o seu coração está agitado, temeroso, aflito, angustiado. Afinal de contas, Israel vinha contra eles para forçar o rei Acais a se aliarem contra o rei da Assíria. E o que é que Acais faz? Busca a aliança com o rei da Assíria, que é o que geralmente as pessoas fazem em momento de aperto. Procuram aquele suporte que mais aparenta ter poder, mais aparenta ter condição. No aperto, você procura o mais forte para se aliar. Agora, o rei Acais olhou para o rei da Assíria, viu o grande poder que ele tinha e disse: é disso que eu preciso. Em busca de paz, ele se uniu ao rei que tinha o maior poderio de guerra. E isso fez com que ficasse denunciado o quão frágil era a fé do rei Acais. O rei Acais queria paz, uma paz promovida e garantida pelo rei da Assíria. Isso indignou o Senhor, porque o Senhor estava dizendo o que faria contra o rei da Assíria e contra todos aqueles que se levantassem contra Judá. Mas o rei olha e diz: não, tem algo que eu estou vendo. Aqui o profeta está trazendo apenas palavras, e eu olho para o rei da Síria e vejo o poder que ele tem. E aí Deus usa do artifício
da história. Deus diz: olha, eu farei isso, pelejarei por vocês, como fiz no dia dos midianitas. Da mesma forma que Deus livrou Israel dos midianitas, Ele estava dizendo: farei assim com vocês. Com essas poucas palavras, Isaías traz à lume os eventos históricos que forneceriam credenciais à esperança escatológica. Porque aqui era uma profecia para a vinda de Cristo. Aqui era uma profecia de que o Senhor não se utilizaria da força humana para vencer os poderosos inimigos. As roupas de guerra seriam queimadas no fogo, as botas sujas de sangue queimadas no fogo, não serviriam mais para nada, porque a guerra seria apenas do Senhor. Então, esse fato histórico que apontava para a escatologia que Deus estava trazendo no futuro do seu povo, deveria animar o rei Acais, mas não foi isso que aconteceu. Mas Deus, ele remete ao passado. Então, quando você está em apuros, o que você precisa fazer é: quem é esse Deus que eu sirvo? O que Ele é capaz de fazer? Qual é o compromisso dele com aquele que confia nele? Aquele que tem fé em Deus. O que essa pessoa sente? O que essa pessoa adquire? O que é que essa pessoa passa a possuir? É isso que você precisa fazer. E você precisa remontar ao passado. Veja o que Deus fez com os egípcios. Veja o que Deus fez com os amalequitas. Veja o que Deus fez com os midianitas. Olhe para o passado. Veja a que Deus você serve. O mesmo Deus que disse a Moisés: Moisés, pare de orar. Vocês já oraram. Agora é o momento de agir. Mas Deus não disse: vai em frente àquele povo, vai e lute contra os egípcios com as forças que vocês possuem. Não. Deus só disse: marchem, sigam o caminho de vocês, continuem indo em frente, só isso, e eu faço o resto. O que você precisa fazer é não desistir, é continuar seguindo em frente, só isso. Ah, mas as coisas estão piorando. Sim, siga em frente. Foi isso que Deus disse a Moisés. Porque Deus disse: olha, eu pelejarei por vocês. E essa inquietação do coração, e essa murmuração dos vossos lábios, e essa insegurança, fragilidade, desconfiança que vocês estão demonstrando, vai se calar. Eu pelejarei por vocês e vocês se calarão. É isso que Deus está dizendo. E o que Deus disse quando Ele traz à tona a história dos midianitas? Ele está falando de Gideão. Como foi que Gideão venceu os midianitas? Os midianitas se acamparam para atacar Israel e eram 135 mil soldados. Agora imagine, suba no monte e olhe para baixo assim e veja 135 mil pessoas. Que multidão estarrecedora não é essa? Ah, mas Gideão tinha um exército também, é verdade, mas um exército de 32 mil. O que é 32 mil comparado a 135 mil? E olha só o que Deus faz. Em Juízes capítulo 7, do versículo 2 e 3 diz: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, é muito esse povo. Sim, mas e o que dizer dos 135 mil?
é muito. O que dizer de 135 mil? Deus não estava nem aí para o número deles, estava para o número de Israel. E diz: é demais o povo que está aí contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar de mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram o povo 22 mil. E 10 mil ficaram. E eu pergunto: o que é 10 mil diante de 135 mil? Para Deus é muito. Disse mais o Senhor a Gideão, agora no versículo 4 por diante: ainda há pouco demais. Faze-os descer as águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que beber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à água, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então, 300, apenas 300 homens contra 135 mil. E é isso que Deus está dizendo ao rei de Judá. É isso que Deus está dizendo ao rei Acais: olhe para o passado, veja como eu livrei Israel das mãos dos midianitas, e eles não precisaram nem lutar, eles só precisaram correr atrás, porque os demais que sobraram da matança que eles mesmos promoveram entre eles por conta da crise de pânico que eles tiveram, fez com que sobrassem alguns que fugissem. Então, Gideão e os seus 300 venceram 135 mil homens de guerra, sem precisar lutar. É isso que Deus estava dizendo: olha Acais, olha Judá, não se preocupem, deixa ele vir, deixa o rei da Síria vir, vocês não vão precisar nem lutar, eu pelejarei por vocês. Mas Acais preferiu a força do rei da Síria. Veja só como venceu Gideão aos midianitas. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda uma tocha, e na mão direita as trombetas que tocavam. Não tinha arma de guerra, era uma tocha para iluminar e a trombeta. E clamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceram cada um no seu lugar ao redor do arraial. De todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das trombetas, das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. Então eles destruíram a eles mesmos. O pânico fez com que eles lutassem um contra os outros, e os 300 de Gideão só assistiam, e o restinho que sobrou só fizeram perseguir. É isso que Deus está dizendo: ajudar, eu pelejo por vocês. É isso que Deus está dizendo a você hoje: eu pelejo por você. Apenas continue seguindo em frente. Por mais difícil que pareça, por impossível que
você acredite que é, não se preocupe. Qual é sua angústia? Qual é sua aflição? Quais são os seus desafios? Apenas siga em frente, só isso, confiante. E eu pelejarei por você. O próprio Isaías, no capítulo 26, o versículo 11, ele diz: Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso havei. Porém verão o teu zelo pelo povo, e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários, que os consumam. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Tudo que nós temos que fazer, o Senhor faz por nós. Concede-nos a tua paz. Queremos confiar, queremos nos entregar, queremos viver bem, mesmo andando no vale da sombra da morte, porque Tu estás conosco. E ele diz no versículo 13: ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a Ti somente é que louvamos o Teu nome. É essa confiança que o povo precisa ter, porque a guerra que você trava não é vencida por você. Os problemas que você enfrenta não serão solucionados por você. Como diz o Salmo no Provérbios 21, versículo 31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então não adianta os recursos que você tem, a força que você tem, a saúde que você tem, o apoio que você tenha, não importa. A única forma de vencer é através de Deus, como no dia dos midianitas. Como foi conquistar a salvação? Fale para mim. Foi duro? Foi difícil? Sofreu muito? Praticou muitas obras? Perseverou? Venceu o diabo? Venceu o mundo? Como foi conquistar a sua salvação? Você não fez nada. Você não moveu uma palha. Como no dia do diabo e do mundo, você não fez nada. O Senhor fez tudo por você. O Senhor desceu de sua glória por você para pelejar pela tua salvação, enquanto você nem sabia e nem tinha interesse em ser salvo, porque você nem sabia o quão perdido você estava e a condenação que te aguardava. Você não sabia de nada, e Ele desceu de sua glória porque Ele sabia do que você precisava, e Ele veio e se encarnou e lutou, pelejou por você e venceu na cruz. Ele venceu o mundo, Ele venceu o diabo, Ele venceu o teu pecado. Você não fez nada. Como no dia dos midianitas, foi assim também no dia do diabo e no dia do mundo, quando pensavam que tinham vocês por cativo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, disse Jesus, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Então vocês têm um adversário terrível, tão cruel quanto o diabo, é o mundo. Mas Jesus Cristo deixou claro que o mundo também se levantou contra Ele mesmo. Por isso que Ele diz ainda: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. O que é que te faz ter paz no Senhor? É a ausência de problemas? É a prosperidade? É a fartura? É a saúde? São estas coisas que te fazem ter paz neste mundo? Porque para o verdadeiro crente,
Só existe uma coisa que faz com que ele tenha paz no mundo. É o que Jesus falou. É a palavra dele. Eu vos tenho dito estas coisas para que vocês tenham paz em mim. Então, eu dou a minha palavra a vocês para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, você está perdendo a paz por algo que já foi derrotado. Você está com medo de seguir em frente por algo que está morto. Você está tendo medo de apanhar de um morto. Você subiu no ringue para lutar e o teu adversário está morto. E você está com medo de apanhar dele. É isso que está acontecendo. Observe, na primeira epístola de João, ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a tua força, os teus recursos, a tua saúde, a tua prosperidade, a tua inteligência. Não! Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Ou seja, a sua confiança no Deus de Israel. A tua confiança naquele Deus que diz: olhe para o passado, meu filho. Minha filha, olhe para a história. Veja a quem você segue. Veja a quem você serve. Descanse em mim e eu pelejarei por você. Ainda João diz: quem é aquele que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Você tem Ele. Você já venceu o mundo. Você venceu também o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Vocês conhecem a história, vocês conhecem, por isso vocês venceram. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então é assim que você vai vencer. Como Gideão venceu, não olhando para armas de guerra ou poderio ou capacidade humana, mas apenas olhando para as promessas do Senhor, para a palavra dele, garantindo que você não recuará. Como diz o próprio Senhor em Isaías 45: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. É isso, meus irmãos. Olhem para Ele. Não precisa da sua força. O próprio Jesus Cristo, o escritor aos Hebreus, comentando do que Ele fez e do que você precisa fazer para se manter firme no Senhor, Ele diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grandes nuvens de testemunhas. Quem são essas testemunhas? O que você vê no capítulo 11: homens que venceram pela fé. Eles são testemunhas de que é possível você também vencer pela fé. Aí ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corra, mas o que? Confiando na sua força? Não. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Sabe o que ele fez? Ele trocou a alegria, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então ele trocou pelo sofrimento na cruz a alegria que estava por vir. Ele queria a alegria que estava por vir, não fazendo caso da ignomínia, e estar sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si,
Foi Ele que veio pelejar por você e suportou tamanha oposição dos pecadores contra si. Sabe para quê? Para que vocês não se fatiguem desmanhando em vossas almas, para que vocês aprendam que do Senhor é o jugo leve e suave. É um fardo leve, mas é um fardo tão leve que em vez de te impulsionar para baixo, ele te levanta. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero encerrar lendo o que Billy Graham diz a respeito dessa confiança, a respeito dessa espera em Deus. Ele diz: esperar em Deus talvez seja a mais difícil das escolhas, mas é a que lhe trará a maior e melhor das recompensas. Deus sabe que não é fácil esperar. Ele sabe o quanto seu coração pode angustiar pelo tempo. Carregue em seu coração a certeza de que sempre valerá a pena esperar. O nosso tempo tem pressa, o tempo de Deus tem perfeição. Então, esperemos no Senhor e não na nossa própria força. Que Deus abençoe a cada um que está nos ouvindo e aqueles que estão aqui conosco presentes também. Nós vamos para a quinta parte do culto, que é a resposta. Eu chamo o presbítero Osmar para a continuidade. A Santa Palavra do nosso Deus nos exalta de uma forma tão especial estarmos em Sua presença, de forma a acreditar, ter fé e estarmos sempre presentes. Amados, nessa quinta parte do culto, a Ti, Senhor, respondemos. Respondemos a Ti, Senhor, que ouvimos os seguintes e os segredos que nos foi revelado também através de Tua Palavra. Às vezes, em pequenas coisas, pequenas diferenças que não imaginávamos a respeito de Tua Palavra, mas que aprendemos. E isso é libertador. A Tua Santa Palavra sempre nos esclarece. Amados, ainda com as nossas Bíblias abertas, o livro de Êxodo, no verso 14, vamos fazer a leitura. Êxodo 14, dos versos 26 a 31. 26 a 31. Uma leitura alternada. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, a fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros dos cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuxo pelo meio do mar, e as águas vieram para escuros, à sua direita e à sua esquerda. E assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitava contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. Nesse final do capítulo, a gente perfeitamente, durante toda a liturgia e a santa palavra que foi proclamada, a gente pôde observar o quanto Deus tem se preocupado e
se expressado de forma bem explícita do seu amor para conosco. Muitas vezes a gente pode observar que no nosso meio não merecíamos tamanho amor, mas o seu amor é incondicional ao ponto de salvar o seu povo e trazê-lo para junto dele. Isso é um exemplo de grande amor e misericórdia que nosso Deus tem para conosco. Através de Jesus Cristo, fez toda a obra. Amados, respondendo ainda nesse momento, vamos então para o hino 42, o grande amor de Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar esse hino, dar glórias a Deus e é muito bom estarmos na presença dele. Vamos ouvir. todos os meios de graças, todas as suas bênçãos para o seu reino e também a sua glória. Peço ao irmãozinho que faça uma oração nesse sentido. Oremos. Senhor Deus eterno, Pai, glorificado seja o Deus Santo nome. Abre os teus céus, Senhor, a tua janela, derrama a tua graça em nossos
favor de sem ser merecedores, nos dais plena comunhão com o Deus Santo e o Espírito, para que possamos levar o teu Evangelho a toda pessoa necessitada, com amor e alegria em nossos corações, e agradecendo em nome de Jesus Cristo, Deus Filho amado, nosso Salvador. Amém. Amados, nesse final do culto, vamos agora com a bênção apostólica com o pastor Alberto Júnior. Meus irmãos, que a graça do nosso eterno e soberano Deus Pai, que as consolações, a comunhão, a união que advém do seu Santo Espírito, e que a paz e a batalha que o Senhor Jesus Cristo concede ao seu povo, Ele mesmo tendo realizado, estejam sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, o culto está encerrado. Nós vamos ter o nosso momento árabe.